A palavra é sua, Ellen. É isso, então vamos seguir, né? A gente vai trazer aí agora, continuar com uns assuntos meio doídos, que mexem na ferida, e a gente sabe, através da Pesquisa Nacional de Saúde, ela nos afirmou que presta atenção, de 5 milhões de mulheres sofreram agressões no ano de 2018, mais ou menos. Então, olha, isso continua assim, continua aumentando. Os números da pandemia são extremamente alarmantes. E hoje nós vamos tratar sobre isso, ouvir sobre isso, falar necessariamente, precisamente sobre agressão e assédio contra a mulher cis e a transgênero, direitos e o caso no Brasil. E a gente vai convidar para isso a maravilhosa Jéssica Laís Martinelli. Essa mulher, ai meu Deus, ela tem 30 anos de idade, ela é de Chapecó, Santa Catarina, ela é bacharela em Direito, pós-graduada em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, mestre em Direito e agente da Polícia Civil de Santa Catarina, doutora na Delegacia da Polícia Civil de Proteção à Criança, Adolescente e Mulher e ao Idoso do Estado de Chapecó. Então, essa maravilhosa hoje vai falar para a gente. Não é fraca não, hein? Tão necessário. Vamos ouvir. Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Inicio agradecendo ao convite do Rotaract para participar deste primeiro seminário, cujo tema é Entrelaçando Laços, Feminismo e LGBTQIA+. Esse assunto tão importante da gente discutir nesses dias atuais, não é mesmo? Então eu vou iniciar me apresentando aos senhores. Eu me chamo Jéssica Laís Martinelli, eu tenho 30 anos, sou bacharel em Direito, pós-graduada em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, mestre em Direito, Cidadania e Atores Internacionais, trabalho como agente de polícia da Polícia Civil de Santa Catarina há 5 anos e estou exercendo atualmente as minhas atividades na DPCAM de Chapecó. DPCAM é uma sigla da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. Então, meu objetivo aqui com os senhores hoje é abordar sobre os direitos legais que as mulheres têm ao ser vítimas de assédio ou de outras violências no nosso país. E nós vamos iniciar essa palestra justificando a importância de tratar sobre esse tema. Por que a violência doméstica contra a mulher é um assunto que deve ser tratado com tanta seriedade pelo Estado e pela sociedade? Eu vou trazer aqui 5 justificativas que eu tenho certeza que após os senhores ouvi-las, qualquer pessoa vai concordar que violência doméstica é um assunto extremamente grave. Primeiro, pelo menos uma em cada 5 mulheres sofre violência durante a sua vida adulta no mundo, dado este da OEA em 2012. Segunda justificativa, o Brasil é o 5º país do mundo com o maior índice de homicídios de mulheres. Ele só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa. Terceira justificativa, a violência sexual ela ocorre cerca de 6 vezes mais entre mulheres do que entre os homens. Quarta justificativa, 89% das vítimas de estupro elas são do sexo feminino e 70% dos estupros que são cometidos, eles são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. E quinta e última justificativa, no Brasil estima-se que 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano, ou seja, 1 a cada 15 segundos. E dessas 65% são vítimas de seus companheiros. Então, a violência doméstica, ela é abordada internacionalmente, inclusive é considerada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas,
como parte integrante dos direitos humanos. Tanto é que, em 1993, em Viena, foi publicada a Declaração e Programa de Ação da Segunda Conferência Internacional de Direitos Humanos. E essa Conferência de Direitos Humanos, ela enfatizou a importância de se trabalhar no sentido de eliminar todas as formas de violência contra as mulheres, tanto na vida pública quanto na vida privada. Objetivando assim eliminar todas as formas de assédio sexual, exploração ou então tráfico de mulheres. A conferência apelou para a Assembleia Geral para que fosse adotado um projeto de declaração sobre a violência contra a mulher, para que os Estados-membros da ONU passassem a combater a violência da mulher em conformidade com todas as disposições que fossem tratadas nessa declaração. Inclusive, esse Estado-membro teria que incluir normativas sobre todas as violações, né, contra as mulheres, e particularmente deveria incluir os casos de assassinatos, estupros sistemáticos, escravidão sexual e gravidez forçada. O Brasil, ele foi um dos últimos países da América Latina a aprovar uma lei que visasse coibir e reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta lei é a Lei 11.340 de 2006, também conhecida como a Lei Maria da Penha. Inclusive, essa lei é que vai servir de base hoje para a nossa palestra. Mas mesmo ela somente sendo editada, né, sendo publicada em 2006, em 2012 a ONU reconheceu que esta lei é a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. Vale citar também que, além desta lei, a violência contra as mulheres é um objeto de muitos outros instrumentos normativos no nosso país, também como é o caso de inúmeros decretos que são aprovados com base nas convenções internacionais do qual o nosso país faz parte. Claro que, para a gente falar de violência doméstica, para falar de violência contra a mulher, nós precisamos dissecar dois termos. Primeiro, quem que é mulher para a Lei 11.340? Quem é mulher para a Lei Maria da Penha? Quem é o sujeito passivo dessa lei? Para quem ela pode ser aplicada? Visto que já no seu primeiro artigo, a lei deixa bem claro que o seu objetivo é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência esta baseada em gênero. Então, daí a gente já extrai uma informação. Gênero não se confunde com sexo biológico, e sim com uma identidade de gênero, identidade da pessoa, como a pessoa se vê. Então, desta forma, a gente já pode entender que mulher transgênero tem direito, sim, a ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha, mesmo carregando consigo traços geneticamente masculinos. E, nesse sentido, o STF ele já se manifestou em dizer que não vão ser os procedimentos médicos que vão conferir a esse indivíduo o seu reconhecimento à condição pessoal. Trata-se de um direito indissociável de cláusula geral da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da nossa Constituição Federal de 1988. Então, olha como que o STF comparou a identidade de gênero, né? O Fórum Nacional dos Juízes e Juízas da Violência Doméstica conferiram no seu enunciado 46 que a Lei Maria da Penha ela se aplica sim a mulheres trans, independentemente de alteração no seu registro civil, né, de nascimento para o sexo feminino, ou então de cirurgia de resignação sexual, sempre que
forem configuradas as hipóteses do artigo 5º da Lei Maria da Penha, né, da Lei Maria da Penha. Então, o que está previsto nesse artigo 5º? É justamente esse segundo termo que eu disse que a gente teria que dissecar, que é sobre as formas de violência que a lei traz, do qual as mulheres são vítimas, né? Podem ser vítimas. E este artigo ele traz 5 formas de violência, que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Tá, mas espera aí. Então, basicamente, o que o enunciado 46 diz? Se você é transgênero e você for submetida a qualquer uma das 5 formas de violência, você vai ser considerada mulher e você vai ter direito à Lei Maria da Penha, como uma lei que vai te proteger. Então, o que a gente pode extrair dessas informações citadas até então? A Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger as mulheres, sejam elas cisgêneros ou transgêneros. Mulheres que vivem em um relacionamento homoafetivo também são abrangidas pela Lei Maria da Penha. Porque a lei ela não traz nenhuma vedação de que mulher não pode ser o sujeito ativo desse crime. Desta forma, o autor de violência doméstica, ele pode ser tanto homem quanto mulher, ok? Agora, a vítima da violência doméstica é que necessita ser do gênero mulher, ok? Afinal, o objetivo da lei é dar mais segurança a este grupo extremamente vulnerável. Voltando então às formas de violência que as mulheres elas podem estar sendo vítimas, a gente vai dissecar essas violências para que todos aqui presentes possam verificar em quais situações uma mulher pode estar sendo vítima. Iniciamos pela violência física. A violência física ela é qualquer conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal. E também a gente pode ter aí o crime de feminicídio, lesões corporais, por exemplo. A violência psicológica ela já é um pouco mais ampla, né? A violência psicológica ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da sua autoestima, ou então que lhe prejudique ou lhe perturbe o seu pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar as suas emoções, comportamentos, crenças ou então decisões da mulher, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante dessa mulher, perseguição contumaz, insultos, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração, a limitação da mulher desse direito dela de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo ou saúde psicológica e a autodeterminação. Vamos para a violência sexual. A violência sexual ela é qualquer conduta que constrange essa mulher a presenciar ou a manter ou a participar de uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Também que induza essa mulher a comercializar ou utilizar o seu corpo de qualquer modo que a sua sexualidade impeça ela de usar qualquer método contraceptivo, ou então forçar essa mulher ao matrimônio, a gravidez, forçá-la ao aborto, ou então a prostituição. Tudo isso mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou então limitando ou anulando o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, os senhores podem ver que os casos trazidos até aqui de violência psicológica e de violência sexual são muito amplos.
patrimonial, violência patrimonial. É uma conduta, é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho dessa mulher, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo aqueles que são destinados a satisfazer as necessidades da mulher, tá? E, para finalizar, a última hipótese, forma de violência é a moral, que é a conduta que vai configurar injúria, difamação ou calúnia. Vamos lá então, vamos seguir. Por isso que é tão importante a gente saber que a Lei 11.340, a conhecida Lei Maria da Penha, ela foi um grande marco na proteção dos direitos das mulheres, pois ela cria mecanismos que visem coibir e prevenir todos os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e inclusive prevê medidas protetivas de urgência e cria estratégias para a prevenção de violência. Após essa lei, após a edição da Lei 11.340, foram editadas várias outras normas de proteção à mulher que transformaram essas formas de violências em crimes, previstos então no Código Penal. E como, por exemplo, a gente pode citar a Lei 13.104 de 2015, também conhecida como a Lei do Feminicídio. Esta lei ela passou a definir como crime hediondo o homicídio contra a mulher. Então, quando esse homicídio ele é ocorrido em decorrência de violência doméstica e familiar, ou então quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, pode ser que a pessoa não tenha relação nenhuma, com uma relação doméstica com essa vítima, mas o fato dela odiar, menosprezar ou discriminar as mulheres e matar uma mulher por isso se enquadra dentro de feminicídio. E a pena ela é bem mais alta do que o homicídio. Após, em 2018, foi editada a Lei 13.641, que veio tipificar o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Antes, quando o autor ele descumpria as medidas de urgência estipuladas pelo juiz, esse autor ele iria responder pelo descumprimento de ordem judicial. Quando teve essa alteração, o autor passou a ser responsabilizado por esse novo tipo penal. E nesse tipo penal, o legislador ele objetivou punir o autor pelo descumprimento das medidas protetivas com um rigor muito maior do que simplesmente o descumprimento de uma ordem judicial. Um outro avanço. Em 2021, nós tivemos duas alterações muito importantes, que elas vieram, sim, para proteger as mulheres no geral. E essa primeira alteração, ela é a previsão do crime de stalking. É um crime que está previsto no artigo 147-A do Código Penal. Ela define stalking como perseguição reiterada por qualquer meio. Então, pode ser pela internet, mídias sociais. E essa perseguição, ela tem que lhe ameaçar a integridade física ou então psicológica dessa pessoa, interferindo na sua liberdade, na sua privacidade, restringindo a sua capacidade de locomoção, ou então invadindo ou perturbando a esfera da sua liberdade ou da sua privacidade. E na sequência, também passou a ser criminalizada a violência psicológica contra a mulher. Ela está prevista no artigo 147b, mesmo sendo, olha só, ela veio trazer, a gente tem a violência psicológica trazida pela Lei Maria da Penha, certo? Este crime de violência psicológica veio 15 anos depois da Lei Maria da Penha.
o objetivo do crime, ele é penalizar quem lhe cause dano emocional, que vise controlar seus comportamentos e decisões por meio de ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir dessa vítima, ou então por qualquer outro meio que venha lhe causar um prejuízo à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação. Mas é muito importante a gente dizer que, mesmo citando essas 5 formas de violências contra as mulheres, essas formas de violência elas não costumam ocorrer de forma isolada, tá? Geralmente, quando uma mulher se torna vítima de violência doméstica, ela acaba se encaixando em outras formas de violência também. Tanto é que os 3 tipos mais frequentes de violência em relação às mulheres são a violência física, a psicológica e a moral. Por isso que é muito importante que as mulheres falem sobre o que acontece com elas. Isso ajuda elas a reconhecer quando que elas estão sendo vítimas de violência. Muitas vezes a mulher acredita que o homem está sendo muito ciumento, ele me ama demais, então ele quer me proteger, e aí ela não percebe que está sendo vítima e que ela está nesse ciclo de um relacionamento abusivo. Por isso a gente vai falar do ciclo da violência doméstica. Esse ciclo ele é cíclico e progressivo, e ele passa por 3 fases. Primeira, a fase da tensão, a fase da explosão e a fase da lua de mel. Começa pela primeira fase. O autor, ele geralmente ofende essa vítima por meio de humilhações, ofensas, provocações. Então, geralmente, essa fase ela fica naquele formato da violência psicológica. A segunda fase é conhecida como a fase da explosão, é quando sai desse âmbito psicológico e parte-se para o físico. Passa-se a agredir com socos, tapas, sexos forçados. E a terceira fase, que é a fase da lua de mel, ela é composta pelas juras de amor, né? Pelas promessas, os pedidos de desculpa, os presentes, eu vou mudar, isso não vai mais acontecer, eu amo você, então me perdoa, por favor. E aí a mulher cai naquilo, ela já tá com o emocional dela muito abalado, e aí não, tudo bem, então ele vai mudar, eu vou perdoar ele. E aí daqui a pouco começa de novo o primeiro ciclo, que é dos xingamentos, humilhações. Você vai reduzindo a autoestima da mulher, vai deixando ela ficando mais frágil. E aí parte para as agressões, e vem para a lua de mel de novo. Esse ciclo ele é constante. Agora, uma pergunta. O que faz o homem continuar agredindo a mulher, mesmo após terminar um relacionamento? É importante a gente citar que a violência contra as mulheres ela tem origem numa construção desigual do lugar da mulher e de homens na sociedade. Essas causas elas são estruturais, elas são históricas, elas são políticos, institucionais e também culturais. A mulher ela é ainda vista como posse para o homem. A gente pode citar um exemplo aqui no Brasil. Gente, até 1827, as mulheres não podiam frequentar a escola, as escolas básicas. Até 1879, as mulheres não podiam frequentar o ensino superior. Vamos para 1932, as mulheres não tinham o direito de votar. E um pouquinho mais recente ainda, 1962, as mulheres elas tinham que pedir autorização para o marido para viajar, para abrir um comércio, para abrir uma conta bancária, para trabalhar, para receber a sua herança. Ela tinha que pedir autorização do marido. E, gente, 1962 é muito recente. Exemplo disso que a gente está falando, dessa posse, eu vou citar para os senhores atendimentos na delegacia.
Eu trabalhei por muito tempo na Central de Flagrantes de Chapecó, uma cidade muito grande, né? Mais de 250 mil habitantes, então tem um fluxo muito grande. Até hoje a gente acaba fazendo plantões, e eu já recebi no meu plantões, não uma vez, inúmeras vezes, homens que afirmavam para o policial, e um deles afirmou para mim, do lado do meu colega, de que ele tinha o direito de agredir a mulher porque ele pagava as contas da casa. Eu pago as contas. Ela não trabalha, então eu tenho o direito de agredir ela, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com ela. Já passei por situações de homens não quererem ser atendidos por mim, porque eu era mulher. Então, é isso que tem que ser colocado na cabeça das pessoas. A posse, esse sentimento de posse do homem. É por isso que quando se termina um relacionamento, o homem não aceita, né? Muitos homens não aceitam. E aí acabam acontecendo essas violências, né, contra essas mulheres. Vou repassar para os senhores, dados que demonstram que o quanto é importante a gente falar sobre a violência doméstica e encorajar as mulheres que estão sendo vítimas a procurar ajuda. Olha só, gente, cerca de 52% das mulheres não relatam a violência que estão sofrendo nem para os seus familiares. Cerca de 62% das mulheres, elas continuam num relacionamento abusivo por medo do autor. 75% dos filhos, eles testemunham, eles sofrem junto a violência, junto com as suas mães. E aí a gente pode trazer como exemplo os dados de feminicídio aqui do nosso estado de Santa Catarina. Em 2020, foram registradas 56 mortes de mulheres. Neste ano, até início do mês de agosto, já foram registradas 22 mortes. Gente, o feminicídio, ele é a expressão extrema da violência contra a mulher. Para que a gente possa enfrentar a violência doméstica, a gente precisa saber reconhecer os sinais de violência, que foram aqueles que a gente abordou anteriormente, as 5 formas de violência. As vítimas, elas vão buscar a ajuda de pessoas da sua confiança. Então, se alguma mulher relatar para você que está sendo vítima de qualquer uma das formas de violência, ela precisa ser encorajada a lutar contra essa violência que ela está vivendo. E para isso é muito importante que os senhores saibam que existem muitas redes de atendimento. Nós temos a saúde, que é os postos de saúde, hospitais, a assistência social. Então, um exemplo, quando a vítima não tem para onde ir, né, a assistência social vai lhe amparar. Em Chapecó nós temos a Casa Abrigo, a gente tem a segurança pública, que são as instituições, a Polícia Civil, da qual eu faço parte, por meio da DPCAM, por meio da Central de Flagrantes, então, que funciona 24 horas. E nós temos a Polícia Militar também, que é a polícia ostensiva, que num caso de flagrante, no caso de uma mulher que está sendo agredida naquele momento, vai ser ligado, a polícia vai chegar no local, vai conduzir até a delegacia para que esse autor seja responsabilizado, né? Então, também é importante citar para os senhores que se alguém tiver tido conhecimento de uma mulher que está sendo vítima de qualquer tipo de violência, possa estar em cárcere privado, por exemplo, os senhores podem fazer denúncia por meio formal na delegacia de polícia ou então por meio virtual, por meio de boletim de ocorrência, por meio de denúncia. Nós temos 2 canais de denúncia, então, que é o Disque 100 e o Disque 180. Os senhores podem ligar e fazer denúncia referente a essas vítimas. E além de saber reconhecer esses sinais de violência, nós precisamos destacar muitos mitos sobre a violência doméstica que ainda precisam ser desconstruídos. Primeiro deles, a violência doméstica só acontece em família de baixa renda. Um mito. Um exemplo foi um caso de uma família muito bem estruturada economicamente em Chapecó,
e que o ex-marido não aceitava a separação e ele matou a ex-mulher com um tiro na cabeça. Então, a violência contra a mulher, ela indifere de classe social. As mulheres só apanham porque provocam ou porque gostam. Gente, pelo amor de Deus, você não precisa nem falar, né? A violência só acontece em famílias problemáticas. Não acontece, tá? Os agressores não sabem controlar as suas emoções. Não, gente, a gente tem a capacidade de controlar os nossos atos, né? E se a situação fosse tão grave, elas iriam abandonar os seus agressores. Gente, a gente não viu aquele dado das mulheres que não largam um relacionamento abusivo por medo dos autores, pelas ameaças, né? E a última, roupa suja se lava em casa. Não se lava em casa, né? Então vai contra tudo aquilo que a gente falou, né? Tomou conhecimento que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica? Denuncie. Estimule ela a buscar ajuda. Para finalizar essa palestra, eu vou destacar com os senhores a quantidade de medidas protetivas de urgência que foram interpostas na DPCAM de Chapecó. Estou falando de uma cidade aí de 250 mil habitantes, tá? Para que os senhores possam perceber que mesmo que muitas mulheres que estejam em situação não denunciem a violência que estão sofrendo, mesmo assim a quantidade de medidas protetivas que eu vou citar para os senhores, ela tem que ser considerada. Em 2019, foram solicitadas 687 medidas protetivas. Em 2020, solicitadas 690. E neste ano, até agora, início do mês de agosto, já foram solicitadas 415 medidas. Somente de boletins de ocorrência que não resultaram em medidas protetivas, já foram registrados 1.400 BOs referentes à violência doméstica, até agora. Então, uma outra coisa que eu preciso citar para os senhores é que a Lei Maria da Penha, ela traz um prazo de 48 horas para a delegacia de polícia encaminhar essa solicitação de medida protetiva e 48 horas para o juiz apreciar ela, né? Para o juiz aprovar essa medida. Na cidade de Chapecó, a DPCAM tem conseguido encaminhar esses pedidos em até 24 horas. E geralmente os juízes têm dado deferimento num prazo de 24 a 36 horas. Então é muito rápido. Tudo, né, para poder proteger essas mulheres. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio das delegacias de proteção à criança, adolescente, à mulher e ao idoso, elas estão de portas abertas para acolher e dar o melhor encaminhamento às vítimas de violência doméstica. Então, eu agradeço a presença dos senhores, eu espero que tenham gostado e desejo um excelente seminário. Ok? Até mais, pessoal. Gente, nossa. A pessoa perde até o que comentar, né, sobre essa aula, porque palestra não foi tipo assim, uma lição, foi algo extremamente necessário que todos precisamos entender e disseminar, não é, Ellen? Não, com certeza. E assim, para mim, né, que sou mulher, defensora, estudo sobre isso, é muito bom ouvir uma pessoa assim de tamanho conhecimento, de tamanha vivência da causa, né? Inclusive, ela tá aí no chat, a gente queria agradecer, né? Tô vendo ela aí. Maravilhosa. Jéssica. Nossa, não sei nem o que isso, dizer né? a ela. Assim, é muito importante a gente entender que os homens não, as pessoas, né? Porque mulher não sofre violência só de homens, tem que ficar muito claro isso. Elas precisam parar de nos matar. A gente precisa viver em liberdade. É uma exigência que esse mundo de hoje nos faz e que a gente precisa realmente aceitar que isso tem que ocorrer, né? E fazer com que